A Igreja Católica diz que existem 7 sacramentos e eles afirmam que eles estão totalmente ligados à salvação. Eu sou o Francisco Facundo, já de antemão, se você é novo no meu canal, eu convido você a clicar no botão inscrever-se e também deixar o seu gostei. Então segue-se mais uma mensagem resumida. E a Igreja Católica, ela instituiu esses sacramentos também como sacramentos da nova aliança. Eles dizem que é necessário um cristão ele cumprir todo esse sacramento para ser salvo. E a influência que esse sacramento tem na sua salvação, ela é de suma importância. Então vamos dar uma vistoria nesses 7 sacramentos. O primeiro sacramento é o batismo. O batismo, ao receber tal bênção, a criança inicia sua fé e sua vida cristã, tornando-se filho de Deus, discípulo de Cristo, membro da igreja, abrindo o caminho para a salvação. Esse batismo ele é realizado quando a pessoa é criança, é uma idade totalmente infantil. Eles dizem que o prioritário é ser realizado enquanto tem poucos meses de nascido. E se é utilizado alguns elementos nesse batismo, como óleo e água, representando uma nova vida, também velas. As velas, elas representam a luz, que é Cristo. E na realização desses batismos, as pessoas todas utilizam roupas brancas, representando a pureza que se é demonstrada através do batismo. Os pais eles precisam ser casados, porém, se eles não forem batizados, não tem problema. Os padrinhos, sim, é exigido que eles sejam casados, porém, é de uma total exigência e necessário que eles também sejam batizados. Caso se eles não forem, não tem como eles serem padrinhos. E o batismo, segundo a Igreja Católica, ele é essencial para que venha se prosseguir recebendo os outros. Não é dado nenhum outro sacramento sem que a pessoa passe primeiro pelo batismo. E Jesus ele institui o batismo como ordenança para a igreja, lá em Mateus 28, 19. Porém, ele não nos deu isso como algo que nos garantiria a salvação. O batismo que nós realizamos, ele não vai ser uma segurança ou uma garantia de salvação. Nem todas as pessoas que passam pelo batismo serão salvas. É apenas um costume que Jesus ele nos deixou como ordenança para que nós viéssemos praticá-lo. A gente pode ver o exemplo do ladrão lá naquela cruz. Quando ele olha para Cristo, ele diz: Mestre, quando tu chegares no teu reino, lembra-te de mim. E o que Jesus diz para ele? Não, tu vai ter que ser batizado. Não, Jesus diz para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nos mostrando que o batismo é algo totalmente só complementar. E o batismo da Igreja Católica é realizado quando a criança ela é infantil e ela não tem condição de ter convicção de pecado. Um dos requisitos do batismo é que a pessoa tenha consciência, ela já tenha maturidade para saber distinguir o pecado. E quando alguém é infantil, não tem essa capacidade de distinguir o batismo. E assim, ser feito aquilo que o batismo totalmente simboliza, que é o mergulho do velho homem e o ressurgir de uma nova criatura. Então, por isso que o batismo da Igreja Católica não tem nada a ver com salvação. Assim como o batismo nas Escrituras não é garantia de que alguém venha a ser salvo pelo simples fato de ter sido batizado nas águas. Mas o segundo sacramento é a penitência, que também é conhecido como a confissão.
Tudo isso é feito para que seja perdoado algum pecado ou também se é feito algum agradecimento. A penitência ela é feita principalmente quando alguém comete um pecado grotesco e ele assim quer que o pecado seja perdoado e ele entra num período de penitência, outros para agradecer alguma bênção recebida, eles também realizam a penitência, como é conhecido como pagamento de promessa. E essa penitência são atos como jejuns, orações, esmolas, vigílias, peregrinações que os fiéis fazem. Para quem mora na região Nordeste, é muito conhecido uma peregrinação que todo ano tem em São Francisco de Canidé, onde milhares de pessoas andam quilômetros e mais quilômetros a pé, vestindo a roupa típica da antiguidade, e muitos para agradecimento de algo, e isso é uma forma de penitência. E não é isso, irmão, que as Escrituras dizem que nós temos que fazer para que seja perdoado os nossos pecados. O que as Escrituras nos mandam é nós termos a reação de nos arrependermos dele e assim pedirmos perdão e confessarmos o nosso pecado a Deus. Segundo o que está lá em 1 João 1,9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é necessário nós realizar algum sacrifício mediante a Deus. E foi isso que Saul fez. Saul ele procura agradar a Deus através do sacrifício. Quando ele desobedece a Deus, ele omite a ordenança de Deus, que Samuel chega lá, ele procura o quê? Não, Samuel, vamos resolver isso oferecendo sacrifício. E o que é que Samuel vai dizer? Não, Deus ele tem mais prazer no obedecer do que no sacrificar. E é isso que é o erro do sacramento católico, colocar algo como o sacrifício, a penitência, algo sacrificial em busca da troca do perdão de Deus. Foi por isso que as indulgências, elas foram uma das melhores maneiras de lucrar da Igreja Católica, porque cada pecado que as pessoas cometiam, elas pagavam em troca de penitências, em troca de algum tipo de amuleto, em troca do perdão de Deus. E é por isso que esse era um método de perdão utilizado pela Igreja Católica. Mas outro erro nessa confissão é que eles entendem que a confissão ela não pode ser feita diretamente a Deus, mas é necessário ter o mediador, que é o padre. Tem um local chamado de confissório, que é feita as confissões, e o padre ele fica lá ouvindo cada pecado que as pessoas cometeram. E assim ele dá as ordenanças e direciona as pessoas a cumprir tal penitência por conta daquilo. E isso é algo que eles se baseiam lá em Tiago capítulo 5:16, que vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eles se baseiam e entendem que essa expressão confessai vossas culpas uns aos outros está dando direito de nós confessarmos aos padres. Só que esse contexto de outros não está limitando tão somente a um grupo de pessoas, mas essa expressão outros está dando amplitude de uma variedade de opções de pessoas. Porque sempre que as escrituras refletissem nos padres quando usasse a expressão outros, então quando Jesus ele disse amais uns aos outros, então ele estava dizendo que tinha que amar tão somente os padres. Mas não, é uma má interpretação desse texto. As escrituras dizem sim, que nós temos que muitas vezes nos confessar nossas culpas uns aos outros, mas quando está relacionado a um pecado que nós cometemos diretamente para com o nosso irmão, e é necessário nós pedir perdão a ele. Mas aquilo que nós pecamos, principalmente mediante a Deus, nós temos que pedir perdão diretamente a ele, sem necessitar nenhum tipo de mediador. Por isso que a doutrina da penitência ela é errada. A Eucaristia ela está na Bíblia e nós conhecemos ela como ceia ou Santa Ceia.
Ela foi ordenada por Jesus em Lucas capítulo 22 e reafirmada por Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11. O que nós resta dizer a respeito disso é que tão somente a ceia ela não está relacionada para a salvação. Não é necessário que ninguém venha ceiar para ser salvo. Em quarto lugar é a crisma. Esse sacramento não se encontra em lugar nenhum da Bíblia. É um ato semelhante com o que se vemos na Bíblia, é a imposição de mãos. Os católicos citam e se baseiam tal sacramento, é um exemplo lá de Atos capítulo 8, do verso 14 ao 15, em que Pedro e Paulo são enviados a Samaria para observar o avivamento que estava tendo lá, através de Filipe. E não há relação nenhuma, irmão, nesse texto com a salvação. Uma vez que o texto nem sequer cita salvação. Onde apenas Pedro e João são enviados a Samaria para observar como que estava aquele lugar através daquele avivamento. E não relaciona, não cita, não tem nada a respeito com salvação, não tem nada a ver com a crisma. E em quinto lugar, o matrimônio. O matrimônio foi instituído por Deus lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. O casamento tem que ser realizado na Igreja Católica, é isso que eles dizem. E antigamente os católicos eram bem mais rígidos com esse sacramento, né? A gente vê que eles eram bem exigentes, hoje em dia eles já estão menos rígidos, eles estão mais liberais a respeito disso. Porém, talvez seja o sacramento mais equilibrado que eles procuram ainda preservar, e o que resta de erro nesse sacramento é eles dizerem que o casamento só pode ser aceito se for realizado na Igreja Católica. Em sexto lugar, o sexto sacramento é as ordens sagradas. E essas ordens não estão relacionadas às Escrituras, mas se refere somente à ordenação ministerial, sacerdote na Igreja Católica, que é uma ordenação dos padres, dos diáconos, e as ordens que vêm de tais homens. Esse sacramento ele está relacionado em que o católico ele tem que seguir aquilo que a sua liderança impõe como ordem sagrada. A gente sabe que o Papa ele é tido como um mediador da Igreja Católica. Uma coisa é certa, que infelizmente as Escrituras não é a prioritária para que seja utilizada como regra de fé e prática, mas sim o Papa, que é tido como o mediador entre Deus e os homens, e a sua palavra é que é canônica no lugar da Bíblia. Então, não é necessário seguir nem a ordenança humana, nem de padre, para que alguém venha a ser salvo, mas sim as Escrituras. Mas em sétimo lugar, a unção dos enfermos. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 14, vai dizer: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A Igreja Católica, irmãos, elas utilizam esse texto de uma forma totalmente diferente do que é o texto. Eles dizem que a unção dos enfermos é para que o enfermo alcance a paz e a salvação na hora do leito da morte, e não é bem assim que o texto vai dizer. Porque no verso seguinte, lá em Tiago, no capítulo 5, do verso 15, vai dizer: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, eles serão perdoados. No sentido original, a palavra salvará, ela está referido a curar, preservar, salvar, se manter salvo e livrar da morte. Então, no caso, não está relacionado à unção dos enfermos à salvação antes de morrer, mas está relacionado à oração que vem a curar, que vem a restaurar o corpo físico, sendo assim que a unção dos enfermos não tem capacidade de salvar o indivíduo, mas a única coisa que tem capacidade de salvar um indivíduo antes mesmo até dele morrer é se ele obtiver fé em Cristo Jesus para a salvação. Então, irmãos, os sacramentos da Igreja Católica são necessários para a salvação? A gente pode ver que não, porque a maioria deles
não são fundamentados nas Escrituras, e os que têm alguma coisa nas Escrituras ainda estão sendo utilizados em um contexto totalmente diferente. A Igreja Católica diz que esses 7 sacramentos são necessários para a salvação. Nós seguimos pelo menos 2, que é a ceia e o batismo. Mas nós não cremos que tais sacramentos são necessários para alguém ser salvo. A gente vê que quando o carcereiro chega para Paulo e Silas e pergunta o que é que era necessário ele fazer para ser salvo, o que é que Paulo diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então me diz uma coisa, porque Paulo e Silas não imporam os sacramentos para o carcereiro? Porque os sacramentos não podem sobrepor a fé. A fé é suficiente para salvar o homem. Então, irmãos, o homem não pode ser salvo pela realização do sacramento, porque se fosse assim, estava nos mostrando que a salvação ela seria pelas obras, através de tão somente a realização e a obediência de umas regras simultâneas. Mas não, a salvação ela é tão somente obtida através da fé em Cristo Jesus. E isso nos mostra, irmãos, que há uma grande falta de harmonia entre o catolicismo e a Bíblia. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.